Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou Jason Lucas, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Como você pode ter percebido, hoje, a partir desse vídeo, o canal vai se chamar Canal Sinopse. Eu resolvi mudar esse nome, aí atendendo alguns conselhos que o pessoal me deu aí, que é um canal direcionado a filmes, eu resolvi direcionar o nome do canal também. Eu acho que ficou mais legal aí colocar o nome de Canal Sinopse, porque a definição de sinopse tem muito a ver com o canal, com a minha ideia do que era passar para vocês quando eu abri esse canal, porque eu me baseei bastante na definição do que significa sinopse, que nada mais é que um resumo, uma espécie de um resumo, onde eu posso destacar os pontos fortes, aí, os pontos principais de cada obra. Então, como no nosso caso aí, a obra cinematográfica, eu destaco o que eu acho de mais atrativo quando você vai ver um filme e tento passar para vocês. Não é bem um resumo, porque quando é um resumo eu acabo tirando palavras de fontes que já existem, como aqui eu crio os meus textos, a minha opinião, fechou mais com essa palavra sinopse, só ia chamar canal resumo. Beleza, então? E hoje eu começo também um novo quadro, como eu já fiz aí os quadros dos 15 filmes imperdíveis na Netflix, teve os 15 filmes que ainda está sendo concluído, né, dos 15 filmes que merecem ser relembrados, o quiz de filmes, e hoje eu irei começar a fazer um novo quadro chamado Vida de Astro, onde eu irei destacar aí pontos mais curiosos e interessantes da vida de cada astro do cinema mundial. E se você gostou aí dessa ideia, desse vídeo aí, se você gostar também pode deixar o seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações para fortalecer mesmo o canal. Para você que já é inscrito, meu muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, ok? E então vamos pro vídeo. E para começar do primeiro astro que eu irei falar hoje, esse Vida de Astro eu poderia falar de atriz, de ator, diretor, produtor, seja lá alguém que seja envolvido com cinema, mas o primeiro eu escolhi falar de Keanu Charles Reeves, ou simplesmente Keanu Reeves, nascido em Beirute, no Líbano, no dia 2 de setembro de 1964. Ou seja, o cara tem 54 anos. 54 anos. O cara tem 54 anos, tem a aparência de 34. Eu tenho 34 e tenho a aparência de 50. A vida não é justa. A vida não é justa, não é? Ora, eu nunca serei rei. A vida não é justa, não é? Ora, eu nunca serei Keanu Reeves. Ele foi naturalizado no canadense, mas ele possui essa fisionomia havaiana porque o pai dele, Samuel Nowlin Reeves, nascido no Havaí, e possui também a cidadania britânica por parte de mãe, a figurinista Patricia Taylor. Ele possui mais 3 irmãs, a Karina, a Kim e a Emma. Todo mundo começa com K na família, mas tem a Emma. Não quero causar intriga, mas parece que ela é um pouco meio rejeitada. Não, na verdade não, porque a Emma é fruto de um casamento... Já é um casamento separado. A sua mãe, antes de ser figurinista, ela era dançarina numa boate noturna. Tipo uma stripper. E foi na época que os pais dele se conheceram. O pai dele era geólogo, viajava bastante e acabou parando numa dessas boates. E quando eles decidiram se casar foi aquela paixão louca, assim, meio que no impulso, meio intensamente, resolveram se casar. Ele já se separou da mulher, na verdade ele sempre foi ausente na vida do Keanu Reeves, tanto que ele nem considerava ele como pai, assim, porque ele não ficava mesmo muito próximo e não fazia nem questão de ficar próximo dele. Então ele acabou sendo criado mais por diversos outros pais, vamos dizer assim, os pais de aluguel, vamos dizer assim, porque eram amigos que a mãe dele pagava para cuidar dele e da irmã dele, a Kim, que foi desse primeiro casamento, e os dois eram cuidados por amigos ou de repente até babás. E após os pais dele se separarem, o pai dele acabou sendo preso no aeroporto por tráfico de cocaína. Teve uma infância bem conturbada, então. Yeah, definitely. E somente em 1969 Patricia acabou casando de novo com esse que Keanu Reeves considera até hoje como pai, Paul Aaron. Isso já quando os três, Keanu, Kim e Patricia, já estavam morando em Nova York. Foi quando Patricia resolveu abandonar a carreira de dançarina e resolveu ser costureira até se tornar figurinista. E dentre as figuras mais curiosas que acabaram cuidando de Keanu e Kim na infância está o roqueiro Alice Cooper. Alice Cooper cuidando de 2 crianças, consegue imaginar isso? O cara era meio piradão e tudo mais. Aí começou a despertar um pouco mais esse lado
musical em que Keanu Reeves começou a gostar mais de rock nessa época também, talvez uma influência. Alice Cooper e Keanu Reeves acabavam aprontando bastante para as babás e os empregados que a mãe dele disponibilizava na casa deles. Dentre as peripécias que eles aprontavam, eles começavam a simular vômito. A palavra vômito já me dá um... Eles começavam a simular falsos vômitos e... Tá, é apenas uma curiosidade, nem sei se eu coloco isso no vídeo ou não. Já na adolescência ele se destacava como um goleiro de hóquei e era conhecido como Muralha, porém considerado um péssimo aluno com problemas de rebeldia e relacionamento com seus professores. Aos 19 anos começou a despertar a sua veia artística, ele resolveu entrar para o teatro, mas acabou sendo expulso do teatro por algumas crises de rebeldia, mas em seguida ele conseguiu uma vaga numa escola de artes comunitária e em 1974 ele acabou fazendo parte de uma grande peça de teatro que ficou muito famosa assim em Toronto, e foi depois em 1975 que ele começou a ser chamado para fazer algumas pontas, algumas participações em filmes para o cinema. E a sua primeira participação como coadjuvante foi no filme Veia de Campeão, com Rob Love e Patrick Swayze, onde ele representava um goleiro de hóquei. Ele conseguiu essa ponta graças a ser um bom goleiro de hóquei, onde o estúdio estava procurando mesmo alguém que se destacasse no esporte, e então ele conseguiu conciliar essas duas coisas, conseguindo puxar mais ele para esse lado dos cinemas. Deixava ele até um pouco dividido, porque ele amava o esporte e amava o cinema, começando a despertar esse amor pelo cinema. Porque a partir desse filme, ele conseguiu também o papel no filme Juventude Assassina, conseguindo despertar um pouco a atenção dos críticos e de diretores de Hollywood, que chamariam ele para outros trabalhos. Já sendo muito elogiado, em 1988 ele sofreu um grave acidente de moto, e cada salário que ele recebia, ele alugava motos para dar voltas nos finais de semana, cada vez uma moto diferente. E dentre esses passeios e viagens que ele fazia de moto, ele sofreu um acidente que ocasionou em várias sequelas. Cicatriz que ele tem no corpo, uma até em alguns filmes até aparecem, que é no estômago, outra sequela na perna, que ele teve a perna um pouco levemente torta. Em alguns filmes, se você reparar quando ele corre, você vai perceber isso. E ele sempre aparentou ter menos idade do que ele realmente tinha. Sempre foi chamado para papéis de adolescentes, rebeldes. Em 1979 ele faria o filme Bill e Ted. Na época ele tinha 25 anos, mas representava um adolescente de 17, 18 anos. No mesmo ano ele faria um drama comédia junto com Steve Martin, Rick Moranis, Diane West, Mary Steenburgen, Jason Roberts e Joaquin Phoenix. Na época ele até conheceu o irmão do Joaquin, que é o River Phoenix, que se tornou um grande amigo dele, e depois ele acabou até trabalhando junto com o River Phoenix. E uma curiosidade, os amigos que são famosos, que são amigos dele até hoje, que são da mesma geração, Kiefer Sutherland, Rob Love, Robert Downey Jr., em 1993 o River Phoenix, que acabou sofrendo uma overdose durante um show da banda do Johnny Depp. E ainda em 1991 ele protagonizou o filme Caçadores de Emoção, um filme excelente. Quando eu ouvi falar que seria feito o Caçadores de Emoção em 2015, achei que seria com Keanu Reeves, mas infelizmente não foi, não teve nada a ver com aquele filme de 91, que ainda hoje continua sendo um filme excelente, junto com Patrick Swayze, o segundo filme que eles fizeram junto. E sabe que, na minha opinião, tem muito a ver com o Velozes e Furiosos 2001, que se o diretor disser que não se inspirou um pouquinho que seja no Caçadores de Emoção de 1991, ele está mentindo, porque tem muito a ver com aquele policial infiltrado em uma gangue e acaba fazendo amizade com o líder da gangue, acaba se envolvendo no universo daqueles criminosos, relutando em acreditar que ele seja o cara que ele precisa prender. Cara, filme sensacional mesmo, e até hoje, se você assistir, você vai gostar. E ainda em 1991 ele faria a sequência de Bill e Ted, mas em 92 um grande sucesso, um clássico do terror, Drácula, de Bram Stoker, dirigido por Francis Ford Coppola, com Winona Ryder, Anthony Hopkins, Gary Oldman e Monica Bellucci. Um excelente filme que você tem que colocar na lista. Aliás, a partir de agora até faça uma lista, porque se você não viu pelo menos 5 filmes do Keanu Reeves, você tem que ver, e esse você tem que colocar na lista.
E em 1993 ele fez um filme que também despertou a minha curiosidade, eu até coloquei na minha lista que eu preciso ver esse filme, que é Muito Barulho por Nada, um filme baseado na obra de William Shakespeare, com Denzel Washington, Michael Keaton, Emma Thompson, Kate Beckinsale, o protagonista é Kenneth Branagh, que também é o diretor desse filme. Já no mesmo ano ele faria O Pequeno Buda, mas o sucesso que estourou a carreira de Keanu Reeves, que vinha como uma proposta de um novo astro de ação, foi o filme Velocidade Máxima, de 1994. E uma curiosidade é que ele apareceu com a cabeça raspada para gravar esse filme, e os produtores não queriam ele assim, queriam que ele tivesse o cabelo mais longo para que atraísse um pouco o público adolescente, mas ele bateu o pé e disse que não, se ele era um militar, um oficial, ou se ele fosse um guarda, ele sempre representaria o papel da forma mais real possível, ou seja, raspando a cabeça ele seria como se fosse um policial mais centrado e mais sério, Então os produtores acabaram esperando mais 2 semanas para o cabelo dele crescer um pouco para daí começar a gravar o filme. You have a hair trigger aimed at your head. What do? It's just hanging up. E em 1994 também ele faria o filme Johnny Mnemonic, o Ciborgue do Futuro, com Dolph Lundgren, um filme de ficção em ação, o que fortalecia mais essa imagem de herói de ação. Mas como ele mesclava bastante os filmes que ele faria, ele não ficou muito preso a estereótipos do gênero, devido a vários estilos de projetos diferentes que ele acabava fazendo. Em 95 ele fez o romance Caminhando nas Nuvens, em 96 ele faria de novo um filme de ação com um pouco de ficção, Reação em Cadeia. Ele também recusou muitos projetos, e dentre esses projetos, nenhum foi mais bem recusado do que a sequência Velocidade Máxima de 1997, onde ele optou em deixar o cinema de lado e fazer uma pequena turnê junto com uma banda, onde, como eu disse, ele tocava baixo, ele começou a despertar esse lado de gostar de música, especialmente de rock and roll. Os críticos caíram em cima dele, falando que ele era louco porque seria um sucesso. E em uma de suas entrevistas, ele declarou que seria desnecessário fazer uma sequência de Velocidade Máxima da forma que foi apresentado para ele o projeto, pois um transatlântico era apenas as pessoas pularem na água. Ele declarou isso, e até um certo ponto ele tinha razão, porque o filme foi um fracasso de bilheterias. E os críticos na época riram dele por essa declaração, mas depois deram total razão no que ele tinha falado. E ele seguiu seus projetos. Em 97 também ele recusou trabalhar no filme Fogo contra Fogo, com Al Pacino e Robert De Niro, e o papel acabou ficando com Val Kilmer. Também um excelente filme, ficou excelente também nas mãos do Val Kilmer, mas poderia ter sido Keanu Reeves. Já em 97, ele estreou um terror ao lado de Al Pacino e Charlize Theron, no filme Advogado do Diabo, filme excelente também, põe na lista esse filme também. Kevin Lowe. John Dilton. Estamos negociando? Sempre. Quem é você? O que é você? Aí chegou 1999, aquele sucesso que eu lembro como fosse hoje, meus amigos falando na escola do filme Matrix. Já estava na locadora, eu não tinha visto nos cinemas, já estava na locadora, era um super lançamento. E quando começaram a conversar sobre o filme, falaram que eu precisava ver esse filme. Eu lembro como fosse hoje, eu indo pra casa, passei na locadora, peguei esse filme, cheguei em casa perto do meio-dia e coloquei pra assistir esse filme. E realmente foi assim, nossa, sensacional. Virou aquela febre assim naquele ano, foi indicado a muitos Oscars, venceu o Oscar. Sucesso estrondoso, efeitos especiais, o visual, o figurino, a trilha sonora era muito bacana mesmo. E foi febre, lançado em 99, mas foi febre no ano 2000. E quando ouvia-se falar da sequência, não via-se a hora de ver a sequência que saiu em 2003, no primeiro semestre, Matrix Reload e Matrix Revolution, que foi também muito
Muito bom, bom mesmo o filme, mas não conseguiram superar o sucesso que foi o primeiro. O primeiro, por todos, assim, foi considerado um filme acima da média. E essa é uma das minhas dicas também. O elenco contava com Lawrence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, que também participou no mesmo ano, tá no outro grandioso projeto também, O Senhor dos Anéis. Excelente ator. Eu vou dar até um destaque maior nesse filme Matrix, porque foi onde o Reeves ganhou muito mais elogios, até por sua dedicação. Mestres do Kung Fu, que realmente entendem do assunto, acabaram elogiando o desempenho do ator, que ele se dedicou muito em aprender as artes marciais, uma arte milenar, que ele representou muito bem nos cinemas no papel do Neo. E ainda nas sombras do sucesso Matrix, ele acabou se envolvendo em projetos como comédia, o filme Virando o Jogo, onde ele representa o Shane Falco, um time que acaba substituindo o time titular, porque o time titular está em greve, e eles acabam substituindo. Keanu Reeves faz o papel do capitão da equipe, filme excelente também, com momentos bem engraçados, assim, mas um filme divertido, Virando o Jogo de 2000. Além de contar no elenco com Gene Hackman. Em 2001 ele fez o suspense O Observador, junto com James Spader, Marisa Tomei. You blame yourself for the killings. Oh no, I blame the person who did them. You know I did it for you. I know your job is hard, Joel. So I'm willing to take steps to try and make things work between us. Perfect. E no mesmo ano, O Dom da Premonição, com Cate Blanchett e Giovanni Ribisi. Já em 2001, fez um drama, também um drama com esportes, Hardball, onde ele representa um professor interino de uma equipe de beisebol de umas crianças numa comunidade violenta. No mesmo ano ele faz um romance, Doce Novembro, ao lado de Charlize Theron, até chegar em 2003 a esperada sequência Matrix Reload, Matrix Revolution, onde foi lançado no mesmo ano, mas no primeiro semestre, o segundo, e no segundo semestre o terceiro filme fechando a trilogia. Spreading. I see death. And you are all that stands in his way. He is going to have the power to destroy. E seu próximo sucesso viria em 2005, também se você não viu, anota na lista, Constantine, o filme de terror com ação, baseado no universo das HQs, onde os fãs um pouco torceram o nariz quando viram que Keanu Reeves faria o papel, porque John Constantine deveria ser um ator que fosse loiro, mas na verdade, quando os fãs viram o filme, a maioria realmente gostou bastante da interpretação do Keanu Reeves. Até hoje em dia, se falar em uma sequência do filme, todos querem que seja o mesmo ator. Em 2006, ele faria mais um romance ao lado de Sandra Bullock novamente, o filme A Casa do Lago. E todo ano ele estava envolvido em projetos, tanto em música, tanto nos cinemas, mas em 2008 faria o filme Os Reis da Rua, ao lado de Forest Whitaker, um suspense policial, um baita filme, e no mesmo ano também faria o filme O Dia em que a Terra Parou, que é um remake de 1951, ao lado de Jennifer Connelly e Jaden Smith. Ele viveu durante anos apenas pagando aluguel em apartamento, em casas, porque ele não se apegava a bens materiais. Existem até vídeos que viralizaram na internet, onde mostram ele em locais públicos, comendo, ou até em metrôs. Tem um vídeo que tem na internet que ele está em um metrô e cede o lugar dele para uma mulher. Ou seja, um cara humilde que sempre teve compaixão pelo próximo, que por muitos ele é tido como um exemplo de ser humano. Ele ajuda organizações não governamentais, uma de câncer, mesmo em maneira discreta, ele nunca divulga isso, mas muitos paparazzis e repórteres acabam descobrindo. Uma de suas irmãs acabou vencendo o câncer e com isso despertou um pouco a atenção dele para que ajudasse as organizações. Já foi visto até na data do seu aniversário, onde ele comprou um bolo e ele resolveu comer o bolo numa praça lá em algum local e fãs começaram a reconhecer ele. Ele recebeu muito bem os fãs
e ofereceu um pouco do bolo para que as pessoas comessem um pedaço e tal, de uma maneira bem simples, bem humilde. Voltando a falar em filmes, em 2011, o satisfatório filme A Ocasião Faz o Ladrão, mas em 2013, mais um grande sucesso, mais um filme sensacional, 47 Ronins, onde ele representa um samurai que foi renegado. I'm looking for someone who was sold to you. A half-breed banished from our land. No mesmo ano ele ainda fez O Homem do Tai Chi, onde ele dirigiu o filme também. E em 2014, o sucesso De Volta ao Jogo, um assassino profissional que busca vingança depois da morte de sua esposa, onde assassinos acabam matando o seu cachorro, que era símbolo do amor que ele tinha com ela, e acabam roubando o seu carro. Isso trazendo ele de volta ativa. Filme excelente. Whoa. 626. You can do that in 5. But I can't do it. Em 2015 o filme Bata Antes de Entrar, o filme foi bastante criticado mesmo, mas eu realmente gosto, é um suspense assim que não é para qualquer um. Em 2015 para cá ele trabalhou em projetos um pouco pequenos, com filmes que até estão disponíveis na Netflix, como Amores Canibais, onde ele faz uma participação, mas é um filme bom também. Recomendo para vocês que assistam pelo menos o início do filme, já vai despertar a curiosidade. E em 2017 vem a sequência do De Volta ao Jogo, inclusive já tem a sequência engatilhada para 2019, John Wick 3, além de uns possíveis projetos que há rumores que ele irá reprisar o papel Bill e Ted 3. Não está assim oficialmente confirmado, mas ele tem bastante interesse em juntar a dupla junto com o outro ator para fazer a sequência, então ficamos aí na expectativa. E é claro que tem muito mais filmes, eu apenas destaquei os melhores ou os principais filmes desse ator. Se eu esqueci de algum filme, por favor, deixe nos comentários aí, já deixe nos comentários também o que você achou desse novo quadro, o Vida de Astro. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, valeu!